O presidente Lula no Maranhão está perto de um furacão gigante e esse furacão está sendo provocado pelos próprios petistas. Esses petistas resistem a uma ordem do presidente Lula e por causa disso o PT pode enfrentar uma gigante crise no estado. Além disso, o palanque do presidente Lula no Maranhão pode sofrer uma sucessiva perda e ainda pode prejudicar, até mesmo diminuir a votação do Lula no Maranhão. Eu sou o jornalista Marlon Cauê, fundador do portal Guimarães News. Muito obrigado por me acompanhar. Já se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo, comente aqui o que tu acha e vamos lá. O que está acontecendo que é extremamente importante vocês ficarem atentos, porque eu vou trazer isso aqui, é de bastidor, poucas pessoas estão comentando. No Maranhão, o presidente Lula tomou uma decisão. E com essa decisão política que ele tomou, teve grande impacto não somente no governo do Maranhão, mas também na oposição e, consequentemente, dentro do próprio PT do Estado. Eu vou por escadinha para te contar. O Lula, ele demorou a dizer o que ele faria no Estado do Maranhão. Praticamente ele estava indeciso. Ele não sabia se o PT ia ter um candidato próprio, ele não sabia que se ele apoiar o governo Carlos Brandão, que é um governo que apoia o Lula, ele não sabia, enfim. Ele chegou até mesmo a cogitar apoiar um candidato que é oposição ao governo do Maranhão, que é o Eduardo Braide, porque segundo o portal O Globo, tem uma matéria interessante lá, que dizia que, como o Eduardo Braide não tinha demonstrado, que é o ex-prefeito de São Luís, que de alguma forma não tinha feito ali uma aproximação com o Lula, então o PT não quis apoiar. Mas se o Eduardo Braide tivesse feito algum tipo de aproximação, o Lula poderia ter apoiado ele. Enfim, então o Lula decide escolher Felipe Camarão, que é o vice-governador do Maranhão, como candidato do PT no estado. Inclusive já teve vídeo de divulgação, enfim, da candidatura do Camarão com o Lula. Inclusive agora, daqui a basicamente acho que 3 dias, o presidente do PT nacional, Edinho Silva, vai vir para o Maranhão para oficializar a candidatura do Felipe Camarão. Inclusive, eu estarei lá para conversar com o Felipe Camarão, com os petistas, enfim. E aí, o Lula escolhe o Camarão. Só que aí, os petistas, alguns petistas, inclusive a presidente do PT do Maranhão, que é a Patrícia Carlos, ela já tinha tomado uma decisão como parte do partido, que é apoiar o atual governador Carlos Brandão e o Orleans Brandão, que é o candidato do governo. Por que, então, o que acontece essa crise? Essas pessoas que apoiam o governo, que apoiam o Carlos Brandão, eles já estão montando o seu palanque para disputar as eleições há muito tempo. Eles já estão conversando, dialogando há muito tempo. Repare, o Lula é forte no Maranhão. Embora eu acredito que este ano a eleição dele vai decair, eu vou explicar o porquê, é uma opinião minha. Só que o PT não é forte no Maranhão. Então, esses petistas que apoiam o governo precisam do governo também para reforçar suas campanhas. Então, eles já tinham declarado apoio a Orleans Brandão, a Carlos Brandão. E o governador Carlos Brandão também acreditava, claro, cedendo espaço para esses petistas, porque tinha petistas que tinham secretaria no governo, que de alguma forma o Lula iria olhar para o governo e vai dizer, olha, o Brandão sempre foi um parceiro, que é o governador, sempre foi um aliado, e existem vários petistas lá no governo com ele, então vamos apoiar o Brandão. Então o Brandão também imaginava isto. Como isso não aconteceu, o Lula toma a decisão, o que deveria teoricamente acontecer? Todo o partido se unir em nome do candidato que o Lula escolheu, que é Felipe Camarão. Só que isso, até agora, hoje é dia 29 de maio de 2026, dá indícios que não vai acontecer, que o partido vai ficar rachado, e consequentemente isso pode até afetar na votação do Lula. Embora muitos dizem, a própria Patrícia Carlos, presidente do PT no Maranhão, quando houve essa notícia de que o Lula colocou o Camarão como seu candidato, ela veio a público dizer o seguinte, que embora achasse que a campanha do Lula à presidência fosse prioridade, não poderia se descartar o Orleans Brandão ou o governo Brandão, a possibilidade do apoio a esse governo. E ali já dava muito indício da resistência do PT em apoiar o Felipe Camarão, que é algo que o Felipe Camarão foi alertado pelo Lula.
Quando o Lula faz o anúncio para Camarão, ele fala o seguinte assim para o vice-governador: Camarão, arranje mais amigos do que inimigos. Por que ele está dizendo isso? E você vai ver uma mudança na abordagem do Camarão. Antigamente o Camarão estava muito agressivo, ia para cima mesmo, opositor do Brandão. Agora ele deu uma apausiguada. Porque ele sabe que a primeira tarefa dele, do Camarão, é tentar chegar ao segundo turno e depois vencer a eleição. Mas ele sabe que, se ele quiser almejar coisas maiores, ele vai precisar de um grupo. Ele vai ter que conversar. Então agora sobre a guerra no PT ainda, que ainda tem muito assunto pra gente falar aqui. Inclusive sobre a guerra no PT, enfim. Sobre a Elisiane Gama, que é um outro tema que eu vou trazer para vocês. Tudo aqui, tudo. E, consequentemente, a perda de votos do Lula, que eu acho que vai acontecer aqui no estado. Acho que o Lula vai decair um pouco. Então esses petistas não vão ouvir a ordem do Lula. Não vão acatar a ordem do Lula. Cara, preste atenção. Vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui para vocês? O Lula é o manda-chuva do PT. Se ele falar que o partido acaba amanhã, acaba. Entendeu? Então, esses petistas não ouvirem um pedido, uma ordem do Lula, mostra duas coisas, que vai ser reflexo na eleição do Lula. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Primeiro, se o Lula fosse tão forte assim no Maranhão, os petistas que apoiam o governo, no caso do Brandão, iriam fazer o seguinte: olha, pessoal, vamos aqui, vamos reunir os petistas. Ó, o Lula pediu, o nosso governador é o Felipe Camarão. Vamos todo mundo apoiar, se unir. O Lula vai ajudar a gente aqui e a gente vai manter nosso projeto político. Não é assim. Se fosse, não é assim porque eles precisam do governo do estado do Maranhão. Eles precisam da máquina. Entendeu? Se o Lula fosse tão forte mesmo, eles iam dar um jeito, o Lula iria dar um jeito, e esses caras iam grudar no Lula, iam fazer a campanha deles pra cima e pra baixo com o Lula, ia dar um jeito e eles iam acatar a ordem do Lula. Não vai ser assim. Os petistas vão apoiar, parte dos petistas vão apoiar o governo porque precisa do governo. E outra parte, que é uma parte mais identitária, uma parte mais de militância, vai apoiar o Felipe Camarão. E, consequentemente, por que eu acho que isso vai ter interferência na votação do Lula? Em 2022, o Maranhão, assim como todo o Nordeste, foi extremamente decisivo para a eleição do Lula. Só no Maranhão, o Lula teve 71% dos votos. Naquele momento, a gente não tinha um grande cabo eleitoral no Maranhão do Bolsonaro. Tinha o Laércio Bonfim, que tinha um discurso semelhante ao do Bolsonaro, um discurso que era muito firme contra a esquerda e era opositor do governo. Agora, você tem o candidato Eduardo Braide, que é um prefeito experiente, que traz um discurso mais ao centro, e você continua com o Laércio Bonfim. O que nós estamos vendo aqui? Parece não, absoluta certeza, porque as pesquisas indicam isso, que a oposição se fortaleceu, cresceu a oposição. Principalmente também por causa da divisão do governo, principalmente por causa da divisão desse setor da esquerda, a esquerda radical e a esquerda de centro. Percebe-se também, com tudo isso, que a oposição cresceu. Consequentemente a isso, pense comigo, em 2022 você tinha uma campanha muito forte dizendo, ó, vote no Lula, vote no Flávio Dino e vote no Brandão. Você tinha essa trinca que eles basicamente votavam em um e o eleitor votava logo em todos. Faziam todo mundo uma campanha muito junto. Agora eu te pergunto, o Lula não apoiando o Brandão, o Orleans Brandão, ele vai fazer isso? Nem pode. Nem pode fazer isso, embora eu acho que o Orleans possa querer atrelar a imagem dele ao Lula. Porque o Lula, como eu falei pra vocês, é forte. Nem pode. Quem vai utilizar a imagem do Lula certamente vai ser o Felipe Camarão. Nem pode, porque acho que tem uma questão de partido também que não deixa. Então, amigo, só porque o governo tem muito impacto, só isso, de alguma forma, já impacta na eleição do Lula. Outra coisa, o governo vai ter obrigação de pedir voto para Lula. Entendeu? E do outro lado, como eu falei para vocês, a oposição está crescendo, está muito forte. Embora o Eduardo Braide ainda não tenha dito quem é o candidato dele a presidente oficialmente, mas o PSD é o partido dele e o Caiado é o candidato do PSD. E o Laércio tem um novo, que é o Zema, mas ele tem um discurso muito alinhado um pouco com o discurso do Bolsonaro. Então, essa atitude do Lula de escolher um candidato e essa atitude dos petistas de não acatarem essa decisão, de alguma forma, é os petistas dando um recado, não sei se o Lula já entendeu isso, de que eles precisam da máquina, precisam disso para manter os seus projetos políticos, para pensar grande, entendeu? Porque o PT não é forte no Estado, o Lula é forte no Estado. E eu vou, inclusive, questionar o Camarão sobre essa questão
quando eu encontrar ele, se ele vai tentar unir o PT, embora ele já tenha dito em algum lugar que ele quer isso, mas se ele ainda tem esperança. Então, o que acontece agora? Eu vejo um cenário muito favorável para a oposição aqui no Maranhão ao Lula de crescer. Mais do que em 2022, quando era um cenário também polarizado. Então, de alguma forma, eu entendo que essa atitude do Lula de escolher um candidato vai ter consequências, eu acho que já está tendo. Eu não sei se essa consequência vai ser tudo ruim para o Lula, não posso afirmar que eu não tenho bola de cristal, mas de alguma forma eu acho que vai ter um impacto pouco negativo para ele. Resta saber se o Camarão, com o apoio dele, vai crescer, porque tem outra questão. O próprio Edinho Silva e o próprio Camarão acreditam que com o apoio do Lula, o Camarão vai crescer, vai despontar nas pesquisas. E se isso não acontecer, mesmo com o apoio do Lula publicamente? E se o Camarão não despontar, vai mostrar mais uma vez que o Lula não tem tanta força assim. Então eu já estou vendo algumas pesquisas aqui, embora seja recente desde do lançamento do vídeo com o Lula, do Camarão com o Lula e essas pesquisas, mas eu não vi tanto assim impacto, não. Tem que esperar mais um pouco, mas é outra questão. Se o Camarão não mexer os pontinhos nas pesquisas, vai mostrar que o Lula não tem tanto poder assim no Maranhão? Vamos aguardar. Então eu quero ouvir a opinião de vocês, se inscreva no canal, dê sugestões de pautas, enfim, se inscreva aqui no canal, inclusive do link que eu vou deixar para vocês lá do WhatsApp, para você ter acesso a notícias exclusivas. Um grande abraço para vocês.